Boa noite! Que alegria te encontrar nesse lugar, nessa noite. Não me canso de dizer que é um milagre te encontrar aqui. Ninguém pode se aproximar de Deus sem que o próprio Deus tenha decidido fazer com que a gente se aproximasse dele. Então, estarmos aqui é um milagre, uma alegria. Te ver aqui, para mim, é um motivo de alegria. E se você não me conhece, eu me chamo Washington, sou um dos pastores aqui da nossa igreja. E hoje, em especial, nós estamos encerrando uma série que foi importante na nossa história como igreja. Essa série que levou o nome Guarde-Reios. Se você chegou aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Você tem muito conteúdo legal para conhecer no nosso canal do YouTube e especialmente sobre essa série. Nós decidimos nas últimas semanas falar sobre a importância de barreiras, princípios de proteção na nossa vida, assim como são importantes os guarda-reios para qualquer estrada segura do país. Então, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, você também é muito bem-vindo. Já deu para ver aí com certeza que o nosso canal tem coisa boa para você conhecer a Deus e também a nossa série Guarde-Reios. Hoje eu quero encerrar a série Guarde-Reios e pensando na importância desse tema, eu não sei se você sabe, mas a minha família especialmente é uma vítima da falta de guarda-reios nas estradas do Brasil, do nosso Brasil aí. Eu me lembrei que se guarda-reios são barras de proteção que protegem a vida daqueles que por algum motivo perderam o controle da condução do seu veículo numa estrada, a minha mãe perdeu o próprio pai ainda na adolescência, quando, numa das curvas lá de Minas Gerais, o meu avô perdeu o controle da direção do carro e não tinha guarda-reios naquela curva. Minha família teve um dos seus entes queridos ceifados por isso. Anos depois, a minha mãe perdeu o próprio irmão, também nas estradas do Brasil afora, pela falta de um guarda-reio. Meu tio, que eu também não conheci, cochilou no volante e acabou falecendo. Guarda-reios são matéria de segurança que protegem a vida de condutores nas estradas por aí afora. E nós decidimos chamar essa série de Guarda-reios porque é verdade que muitos de nós talvez estejamos à beira de perder a vida, talvez não física, mas espiritualmente, a saúde dos nossos corações, dos nossos relacionamentos, da nossa alma, porque já estamos perdendo o controle, a direção, a clareza sobre o rumo da própria vida. É por isso que a palavra de Deus nos oferece vários, importantíssimos princípios para protegermos a nossa vida, para mantermos os nossos olhos atentos na direção certa e não cochilarmos. E se por algum motivo nós perdermos a mão, a palavra de Deus estará ali para ser a nossa segurança. Provérbios diz: torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. Nas palavras da nossa série, Guarde-reios é o nome do Senhor. E aqueles que seguem a Jesus e conhecem por meio da palavra de Deus, o nosso Deus, sempre estarão seguros. Nós falamos sobre sexualidade, nós falamos sobre os perigos da era digital, falamos sobre o perigo das palavras, como que nas palavras nós podemos ferir, machucar pessoas e também ser machucados por elas. Mas hoje eu escolhi um sintoma da nossa cultura que também é perigosíssimo. Eu quero hoje propor para você que nós conheçamos os guarda-reios de Deus para a solidão. Verdade é que várias pesquisas já têm sido levantadas Brasil afora sobre o que eu quero interpretar como sintomas da solidão. Eu acredito que nunca antes o mundo sofreu tanto de solidão, e eu quero trazer algumas conclusões de algumas pesquisas que eu tive contato recentemente. Dados brasileiros já nos mostram que aqui no Brasil, para cada 2 casamentos, um deles termina em divórcio. Isso é um dado seríssimo. Significa que
Dos 4, eu acho que esse ano eu já celebrei 3 casamentos. A tendência é que eu faça mais 3 até o final do ano, pelo menos do que eu sei. Alguém ainda vai me convidar, imagino. Por favor, não chama o pastor para fazer o seu casamento uma semana antes dele não, tá? Às vezes é meio... não dá, tá? Mas, pensando que se eu celebrar 10 casamentos esse ano, de acordo com as pesquisas mais recentes, 5 daqueles 10 terminarão nos próximos anos. E olha que isso não é só um sintoma de casais que estão há 2, 3, 4 anos de casados. Isso também é um dado interessante. Os casamentos não só estão terminando mais, como terminando mais cedo. Infelizmente, não é só casamentos com pouco tempo que estão acabando. Diariamente, semanalmente, na rotina pastoral, nós temos conhecido os casamentos de 10, 15, 20 anos chegando ao divórcio. E é natural que pessoas que foram machucadas pela dor do divórcio se sintam sozinhas, desconfiadas, indispostas, machucadas pela dor de uma separação. Nosso mundo está sofrendo de solidão, gente. E se você não é daqueles que se sente sozinho, por favor, preste atenção nessa mensagem, porque provavelmente pessoas que você ama já se sentem há muito tempo sozinhos. Outra conclusão importante das pesquisas é que os brasileiros têm cada vez menos filhos. As famílias estão diminuindo. O número de filhos por casal está cada vez menor. Talvez você conheça aqui o Tiago Cata, que passou os últimos minutos aqui com a gente. O Cata é um de 7 irmãos. A gente diz que a mãe do Cata é uma santa, né? É uma sobre-humana. Mas era muito mais comum antigamente, nós ouvíamos essas histórias, famílias com 5, 6, 7 filhos, sem contar enfim, deixa eu parar de fazer piada. Mas as nossas famílias estão cada vez menores. Eu tenho 2 meninas em casa, talvez você também, alguns têm uma só. Tem casais que se casam e já não querem mais ter filhos, e isso é novidade no mundo afora. Independente do motivo pelo qual um casal decide o número de filhos que quer ter, fato é, das pesquisas mais recentes do nosso país, que as famílias brasileiras estão cada vez menores. Independente dos aspectos que pode levar essa realidade a ser constatada, é verdade que nós estamos, enquanto sociedade, cada vez menos disposto a conviver diariamente com mais gente. Essa é uma das minhas teses para essa nossa conversa hoje. A geração Z já é a geração, sem dúvida, mais solitária da história. Os nossos jovens contam menos amigos de verdade na sua própria experiência de vida. Aquela coisa de tirar uma selfie com a galera toda, na realidade da geração Z, é cada vez mais raro. Os nossos jovens se sentem sozinhos, gostam e estão cada vez mais imergidos no mundo digital, curtindo e seguindo várias pessoas ao mesmo tempo, mas no profundo da sua experiência de vida, tem encontrado cada vez menos pessoas para chamar de amigos, para chamar de amigas. A solidão já chegou nos nossos jovens, e esses mesmos que nós temos chamado, de geração Z, já se constata que é a geração que passa menos tempo no mesmo emprego. Geração Z tem média de 9 meses de permanência no mesmo emprego. Se você é um empresário, você sabe do que eu estou falando. Eu sei que você fica xingando a molecada que não quer trabalhar depois das 3 da tarde na sexta, segunda-feira nem aparece, nem avisa por quê. A geração Z tem sido cada vez menos disposta a permanecer num lugar que não encontra propósito para estar. Então, aquilo que era muito comum das gerações passadas, dos nossos pais e muitos de nós aqui, aquela coisa de aguentar o osso, porque afinal de contas tem que pagar os boletos, nas gerações mais novas, pagar as contas e os compromissos a longo prazo não são necessariamente um motivo tão firme assim, tão justificável para permanecer, como diz a expressão lá em Minas, roendo o osso de um lugar que não faz sentido. Tudo isso cheira
a indisposição de conviver em relacionamentos que demandam esforço. Divórcios, menos pessoas dentro de casa, menos tempo convivendo com as mesmas pessoas do trabalho. O nosso mundo é um mundo que tem sofrido de solidão. Porém, eu quero propor aqui hoje que a solidão não é necessariamente a causa desse problema. Solidão tem mais a ver com um efeito, um resultado de um problema maior, que nem sempre é percebido, muito menos reconhecido. Eu quero propor que nós vivemos de solidão, porque talvez em toda a história nunca o individualismo foi algo tão presente no coração do ser humano. Na verdade, a ideia de indivíduo, ou seja, aquela unidade, aquela pessoa distinta de outros, eu e eu mesmo, essa coisa de você é você e eu sou eu, e cada um, onde começa o meu direito, termina o seu, essa mentalidade de individual é um vocabulário, é uma ideia recente nos escritos dos filósofos, nas análises sociológicas, no imaginário do ser humano. Por muito tempo, se você estudar a história dos países, das nações, você vai perceber que desde sempre os povos lutavam entre si para proteger a terra, para proteger o seu nome, para proteger a sua tribo, a sua etnia. O senso de povo, o senso de comunidade era muito mais forte, muito mais firme. Levava homens a sair de suas casas e guerrear em terras estrangeiras em nome da nação. Ser parte de um povo e se encontrar a própria identidade no meio de outros, era algo que sempre foi muito presente no coração do ser humano. Até que da modernidade para cá, os seres humanos começaram a olhar um para o outro e falar: será que vale a pena lutar pelo nós? Será que vale a pena lutar pelo todo? Será que vale a pena dar a minha vida, o meu sangue, por uma nação que nem conhece o meu nome direito? Será? E aí o ideal de indivíduo, da autonomia individual, começa a chamar a atenção do coração de cada um de nós, e isso faz com que a gente se torne cada vez menos dispostos a lutar e a pelo um bem comum e a viver em comunidade. Os efeitos e os desdobramentos disso estão para todos os lados. Olha os nossos prédios, as nossas construções. Cada vez mais os apartamentos são menores, porque vai ter cada vez menos gente morando aqui. Os carros, enfim. Eu quero propor que você passe essa noite pensando comigo quais são os sintomas, os sinais do individualismo no seu coração. E esse individualismo é o que tem feito muitas pessoas não se animarem mais, não encontrarem motivos mais para viver em comunidade. Esse individualismo tem aparecido de maneiras diferentes na vida de cada um de nós. Talvez o individualismo na sua experiência de vida tenha feito com que você, por conta das frustrações passadas, de relacionamentos que não deram certo, de experiências numa igreja, numa escola, em determinado lugar, te fez pensar mais em si mesmo do que nos outros. Talvez a sua história de vida tenha a ver com a desconfiança. Eu mesmo, pensando sobre individualismo, me lembrei que eu sou filho único. Talvez você não sabia isso, né? Mas eu sou filho único. O único que apareceu lá na casa dos meus pais, e eu sempre escutei das pessoas ao meu redor, quando descobriam isso, eles falavam assim: nossa, você é filho único? Eu disse: eu sou. Nossa, que pena! Ai, que vida solitária, você não tem irmãos? E eu olhava assim: eu preciso de irmãos? Porque a minha vida era muito legal, a televisão era minha, o videogame meu, o almoço era para mim, tinha 2 avós comigo, e
O mais perto da experiência de irmãos que eu tive, sou graças a Deus por isso, eram dos meus primos, Rafael, Túlio e Camila, o trio Parada Dura. E era muito legal a experiência, porque apesar de amá-los e ser amado por eles, nós crescemos juntos. Desde sempre, quando eles chegavam em casa, a gente brincava, curtia e tudo mais, e quando eu já não estava com muita paciência mais, eles iam embora. Era muito legal. Então, primos são irmãos postiços, eles servem para isso. E quando eles brigavam na minha frente, eu ficava com aquele pensando assim, nossa, que absurdo vocês brigarem, não dá para se entender. E eu não tinha irmãos, eu não sabia o que é viver em comunidade dentro de casa. Então, quando as minhas filhas brigam, eu fico olhando para elas dizendo assim, nossa, mas que vida difícil, hein? Curioso, porque com 12 anos, eu fui morar no meio do alojamento do Atlético Mineiro, lá em Minas, e fui morar com 100 outros jovens. Aí que o negócio ficou difícil. Porque nada mais era meu, nem o meu quarto, nem a minha TV e tudo mais. Mas talvez você cresceu no meio de irmãos aprendendo a cuidar do seu primeiro. A valorizar o individualismo e acreditar que isso te faria feliz. Mas uma das minhas teses também aqui hoje é que ninguém vai e ninguém pode ser realmente feliz sozinho. A minha mensagem hoje tem como título Guarda-reios contra a solidão. E eu quero te mostrar como é o propósito de Deus para a sua felicidade. E esse propósito, essa felicidade que Deus quer que eu e você tenhamos, ela está no meio de um povo, no meio de uma comunidade. Então eu queria te convidar a abrir a Bíblia no Salmo 133. Seja lá você um crente de longa data, alguém que se diz evangélico, seja você um não cristão que chegou aqui, está querendo entender o que a fé em Jesus significa, eu quero te convidar a dar atenção para esse texto. E olha o que diz o Salmo 133, eu vou projetar aqui também. Diz o seguinte: como é bom e como é agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Esse salmo é um salmo de 3 versículos, muito pequenininho. Quem aqui já conheceu, já ouviu falar do Salmo 103? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, muita gente. Já que nem todo mundo conhece o Salmo 133, vamos experimentar um pouquinho essa vida unida em comunidade. Vamos ler junto esse salmo? Eu vou projetar aqui e aí nós vamos ler, mas eu quero que você leia com a força de quem acredita nessas palavras, tá bom? Então vamos ler junto o Salmo 133. Como é bom, agradável, quando os irmãos vivem em união, pois a união e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante. Muito legal você ler um salmo inteiro hoje. Salva de palmas para você que já conheceu o Salmo 133. O salmo inteiro. Muito bem, eu amo esse salmo, tem sido motivo da minha atenção nos últimos dias e eu quero te mostrar isso. É um salmo pequeno, mas muito profundo e riquíssimo para ajudar você a não viver sozinho e para ajudar nós a entendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para cada um de nós. Olha que interessante, o salmo diz como é bom e como é agradável quando os irmãos vivem em união. Se você
nunca estudou mais a fundo o livro de Salmos, é um dos livros mais conhecidos da Bíblia. Todo mundo conhece o Salmo 23, todo mundo conhece o Salmo 51, a Confissão de Davi, todo mundo conhece o Salmo 91, alguns dizem que é o salmo mais forte da Bíblia, né? Que espanta os espíritos maus e tudo mais. Não tem nada a ver com isso, mas os salmos são muito conhecidos, são canções, é a playlist de Israel. Porque os salmos são poesias que foram escritas para serem cantadas pelo povo, e ao longo da história de Israel, os salmos estavam sendo reunidos, ajuntados, para que aquele povo tivesse músicas que Deus aprova, que confessam, que registram os sentimentos de Deus e os sentimentos do povo para esse relacionamento verdadeiro com o Deus vivo. E o livro de Salmos, o que é mais interessante é que ele é composto por 5 partes diferentes. São 150 salmos, mas esses 150 salmos são divididos em 5 sessões. E o Salmo 133 é a última sessão, é o livro 5º dentro do livro de Salmos, conhecido como Cânticos de Peregrinação. Esses salmos, e especialmente o 133, foi escrito por Davi, o rei Davi, o grande músico de Israel, para que as famílias do povo de Deus, quando viajassem na direção de Jerusalém, algo que era uma prática muito importante na cultura hebraica, eles iam pelo menos 3 vezes em peregrinação de suas casas até Jerusalém, onde celebravam as festas. Você vai se lembrar que Jesus morre numa semana de Páscoa. E a cidade de Jerusalém, aquele povo que está lá gritando, crucifica, crucifica, eles estavam em Jerusalém não para crucificar Jesus, mas para celebrar a Páscoa dos judeus. Porque pelo menos 3 vezes por ano os judeus desciam até Jerusalém e os salmos de peregrinação era a playlist que o pessoal colocava no rádio para as famílias cantarem até chegarem lá. Então, Davi dá esse salmo para que o povo se lembrasse que o motivo de sair de suas casas, o motivo de enfrentar os perigos da jornada, o motivo de sofrer chuva, sol, frio e calor na peregrinação anual até Jerusalém, é porque é bom e é agradável quando o povo de Deus vive em união e adora esse Deus que fez deles o seu povo. E aí nós temos nesse salmo 2 imagens. É como se eu e você perguntássemos: Davi, como assim? Me explica melhor por que e como é bom que o povo de Deus viva em plena união. Por que é agradável? Me dá um exemplo. E aí Davi usa uma imagem muito importante no imaginário de Israel. Ele diz: é bom e agradável que quando os irmãos vivem em união, pois a união ela é preciosa como o óleo da unção. Que óleo é esse? É aquele óleo que era derramado sobre a cabeça do sacerdote Arão. Arão é aquele que Deus escolheu já lá no tempo de Moisés para ser o representante do povo diante de Deus e de Deus diante do povo. Ele era o grande mediador e Davi está dizendo: viver em união é tão bom, é tão agradável, é como aquele óleo. O óleo precioso que unge Arão e que é derramado sobre a sua cabeça até a barba e até a bainha de suas vestes. E olha que interessante, nós estamos lendo uma poesia. E à medida que lemos e pensamos nessas palavras, talvez você consiga imaginar essa coisa de algo que desce do alto até baixo. Algo que toca cada parte do corpo do sacerdote de maneira com que nenhuma parte do corpo dele deixa de ser contemplada com o significado, com o poder, com aquilo que representa essa unção. O que Davi está dizendo é que a união do povo de Deus é uma convocação para que cada membro do povo de Deus saiba que é importante para ele. Esse óleo é um óleo específico. Nas leis do Êxodo está prescrito que o óleo que consagra o sacerdote
deve ser usado exclusivamente para consagrar o sacerdote no dia da consagração e para consagrar os itens do templo, de maneira que será passível de morte o homem que usar aquela composição, aquele óleo para ungir qualquer outra coisa, sei lá, fazer o arroz ou fritar batata frita. Se fizer isso, morre em Israel. Porque o óleo é precioso, sagrado, específico, exclusivo. E se você gostou da nossa imagem aqui no telão, esse óleo, ele foi feito para cobrir todo o corpo do sacerdote, especialmente aqui. O israelita se lembraria que a roupa que o sacerdote usa representa o lugar, a função dele no meio do povo. Na roupa, na veste sacerdotal, existiam 12 pedras. Cada uma dessas pedras representava uma das tribos de Israel. Se você não está muito familiarizado com o universo do Antigo Testamento, Israel é uma nação dividida em 12 províncias. São 12 famílias, os 12 filhos de Jacó, chamado Israel. E quando o sacerdote era consagrado, ele era um representante de cada uma dessas tribos. E essa unção que era derramado sobre a cabeça dele representava o favor de Deus sobre cada uma das tribos. Não importando a classe econômica, não importando o lugar geográfico onde estavam posicionadas, não importando mais qual a história de cada tribo, porque nem sempre toda a tribo adorava a Deus, mas a unção é preciosa, como era precioso aquele óleo. E ele ainda diz que aquele óleo ele ia da cabeça até a bainha das suas vestes, representando a completude do chamado de Deus para que cada parte do seu povo viva união. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui, a noite toda, a semana inteira te mostrando os significados, a beleza, as nuances do óleo sacerdotal, o que o sacerdote representava para Israel, mas eu quero te mostrar que Davi está celebrando o fato de que não existe ninguém no povo de Deus que fica de fora do chamado de Deus para que o seu povo viva em união. Por isso eu queria fazer algumas considerações importantes aqui sobre essa parte do Salmo. A primeira delas é que a união do povo de Deus é sagrada. Eu não sei se numa sociedade tão secularizada como a nossa, é fácil te dar um exemplo de algo sagrado. Porque eu e você estamos acostumados a não ver valor espiritual, sagrado nas coisas. Mas talvez essa expressão me ajude a te mostrar: a união do povo de Deus é algo sagrado. Significa que é algo que deve ser protegido sobre qualquer circunstância. Talvez o sentimento de sacralidade que eu e você tenhamos seja a da vida humana, por exemplo. Quando você for numa maternidade e ver alguém fazendo barulho, riscando um fósforo ou chutando uma porta, talvez você vai achar isso absurdo, porque naquele lugar, na maternidade, existem bebezinhos. Alguns deles... Vamos piorar o exemplo numa UTI neonatal. Crianças recém-nascidas, sob os cuidados médicos. Imagina alguém embriagado entrando naquele setor, com música alta, chutando as coisas. O que vai acontecer com essa pessoa? O que você faria? Nós jogaríamos ele no chão, daríamos um mata-leão, prenderíamos e tiraríamos logo, porque aquele lugar é um lugar sagrado, é um lugar de extrema fragilidade. Por quê? Porque existem vidas preciosas que estão sendo tratadas numa UTI neonatal. Esse é o único exemplo que me vem agora à mente para te ajudar a pensar que quando Davi está dizendo que a união do povo de Deus é algo sagrado, isso significa que eu e você devemos ter reverência quando olharmos no rosto uns dos outros. Isso significa que isso chama eu e você a entendermos que nós conhecemos Deus na face do nosso irmão. E é por isso que quando nós o desprezamos, desrespeitamos, difamamos, mentimos a respeito, fazemos desdém, nós estamos profanando
um valor que Deus colocou em cada um dos seres humanos. A união do povo de Deus como algo sagrado é algo que eu e você devemos proteger até a última das consequências. O autor de Efésios, o apóstolo Paulo, diz que foi pelo sacrifício de Jesus que o muro de inimizade que estava entre o povo de judeu e os gentios foi quebrado, ensinando todo cristão a não pavimentar de volta, a não levantar nada que possa separar aquilo que Deus uniu. Por isso, segundo a linguagem de Gálatas, não existe mais em Cristo homem, mulher, judeu, gentio, escravo ou livre. Eu posso aumentar a lista de exemplos. Não existe mais em Cristo palmeirense, corintiano, flamenguista, vascaíno, preto, branco, menino, menina. Não existe mais essas diferenças que nos separam, porque Cristo é tudo em nós. Quem seria você para ousar depreciar o valor do seu irmão se Jesus o chamou de amigo? É por isso que a união do povo de Deus é sagrada. E eu e você precisamos tirar as sandálias dos nossos pés quando vivermos um na vida do outro, para não depreciarmos aquilo que Deus chamou de bom. Algumas considerações continuam na direção de que não existem crentes menos capazes ou mais carentes. Como pastor de pequenos grupos aqui na rede, também envolvido com aconselhamento, eu tenho percebido que muitas pessoas acreditam que elas não são dignas da comunhão. E os motivos que as levam a acreditar isso têm a ver com aquilo que elas fizeram no passado, com os seus erros, com as suas histórias cheias de vergonha, de tropeços. Eu cresci vendo algumas pessoas no momento da ceia se levantando e ficando de pé no fundo do auditório para não receber os elementos, porque não se julgavam dignas por algum pecado nas suas próprias vidas. Conheço, e nós ouvimos por aí, líderes que olham na cara das pessoas e dizem: você pode participar da ceia, você tem que melhorar um pouquinho, você ainda não. Como se existissem pessoas menos dignas e mais dignas de celebrar o corpo e o sangue de Cristo. Isso não é verdade. Toda a tribo estava representada pelo sacerdote, até a tribo de Benjamim, que elegeu Saul, aquele rei, para governar a nação. Também tenho percebido muitas pessoas que se acham menos carentes da comunhão. Quem disse que os seus anos de igreja, suas décadas aqui, fazem de você um ser humano que precisa menos de outras pessoas? Quem disse que a teologia que você tem, os versículos que você decorou, faz de você um ser humano menos carente de relacionamentos? E como é sintomático essa coisa? Muitas pessoas dizem: hoje eu não estou bem, então não vou na igreja, não vou no pequeno grupo, eu não estou legal, eu não quero participar, mas eu vou ficar bem, quando eu melhorar eu volto. Não é aqui que você melhora. Porque é no meio do povo de Deus que a gente se lembra que a nossa experiência de vida não é o padrão da vida. A sua dor não é o que define a sua vida. E você vai encontrar no meio do povo de Deus pessoas mais parecidas com Jesus que você, menos parecidas com Jesus que você. Você vai encontrar no meio do povo de Deus gente que Deus vai te usar para te confrontar e gente que Deus vai te usar para te consolar. O povo de Deus é um povo que Deus usa para cuidar do povo. Então não se julgue menos carente, menos alguém que precisa menos de relacionamentos. Você ainda é um ser humano? Eu sei que às vezes algumas pessoas não parecem muito um ser humano, mas se você ainda é pessoa, pessoas precisam de Deus e essas mesmas pessoas precisam de pessoas. Significa que se seu filho acabou de nascer, você ainda precisa de bons relacionamentos. Se você já passou dos 60, você precisa de bons relacionamentos. Se você está trabalhando muito, você precisa de bons relacionamentos. Se você está doente, você precisa de gente do seu lado. Se você está solteiro, você precisa de gente, eu acho que eu nem preciso te convencer disso, né? Nós precisamos uns dos outros.
Eu também gosto de pensar que sempre quando a gente lida com a figura do sacerdote, o sacerdote é aquele chamado por Deus para mediar a relação de Deus com as pessoas. É um representante de Deus. Porém, o Novo Testamento nos ensina que agora não existem mais sacerdotes. Jesus é o nosso sumo sacerdote e Ele fez com que cada um daqueles que creem nele, os seus discípulos, se tornasse sacerdote uns dos outros. Isso significa que todos nós, não só Arão e a família dele, mas todos nós fomos chamados para sermos sacerdotes uns dos outros. Todos temos o privilégio de mediar a relação de Deus com as pessoas. Porém, todo privilégio também é uma responsabilidade. E eu quero te ajudar a pensar que o pastor não é o sacerdote da igreja. Eu não visto um colete com 12 pedras. Eu, Tiago e os outros pastores não somos os mediadores da sua relação com Deus. Isso significa que nós não temos um privilégio maior que o seu. E também isso também significa que nós não temos uma responsabilidade maior que a sua, de ajudar as outras pessoas a conhecer a Deus e a serem conhecidos por Ele, a amá-lo. Significa que a minha oração não é mais forte que a sua. Pasmem. Imagina que se só a nossa oração funcionasse. Não, a sua oração também funciona. Então você pode visitar o seu amigo lá no hospital e orar por ele, que Deus escuta do mesmo jeito. E ainda mais, Deus escuta porque nós oramos em nome de Jesus. Ele é o nosso representante, a assinatura é dele para que Deus escute. Significa que eu não sou mais capaz de levar ninguém até Deus do que você. Olha que privilégio. Mas olha que responsabilidade. Porque cada um de nós representamos a Deus nos relacionamentos que Ele nos deu. E uma última consideração nesse ponto é que o povo de Deus ele é heterogêneo. Aqui na rede a gente geralmente não pede ninguém para cutucar o irmão que está do lado e falar uma palavra para ele, mas não fala nada não, só olha para o lado assim, meio desconfiado, dá uma olhada e vê se você encontra alguém igual a você aqui, vai. Enquanto eu bebo água, vai. Deu para perceber que a gente é bem diferente? Nós somos diferentes. Não tem ninguém igual aqui. E Deus quer que seja assim, porque Ele mesmo é unidade e diversidade na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são tão Deus quanto o outro, mas diferente uns dos outros. Unidade e diversidade significa que o povo de Deus também é cheio de diferenças. Mas eu e você precisamos, ao invés de nos escondermos nas nossas diferenças, celebrarmos elas. Nesse momento, em alguns lugares aqui em Dayatuba, em outras igrejas, está acontecendo um culto igual ao nosso. Igual no horário, mas no jeito completamente diferente. Em outras igrejas, o pastor veste contra roupa, prega de outro jeito, usa outro telão. Tem menos, tem mais gente, muda a cor. Mas Jesus ainda é o Senhor lá. Aquele ainda é o povo de Deus. Por isso, as nossas diferenças doutrinárias, as escolhas que fazemos em termos de filosofia ministerial, se os nossos grupos aqui são fechados e lá são abertos, se eles gostam de cantar músicas que demoram muito para terminar, ou músicas que são pequenas, se eles cantam lendo livro ou não, não importa, o povo de Deus é isso mesmo, é essa beleza das diferenças. Por que eu e você depreciaríamos isso? Porque nós, os que foram chamados como irmãos, filhos do mesmo Pai, reputaríamos os outros cristãos como menos filhos de Deus? Eu sei que tem gente que olha para o crente da outra igreja e fala assim, não, aquele não é meu irmão, é meu primo. Eu sei que você já pensou isso, tá bom? Mas não. Se alguém crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, independente do jeito com que ele expressa a sua fé, organiza o seu culto, etc., nós estaremos juntos todos diante do trono do Cordeiro, no último dia, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E é por isso que a igreja é chamada para viver em união.
A segunda imagem do Salmo 133 também é de brilhar os olhos. Davi diz que a união do povo de Deus é revigorante como o orvalho do Monte Hermon que desce sobre os montes de Sião. E a gente tentou encontrar uma imagem que representasse a suntuosidade desse monte. O Monte Hermon fica ao norte de Israel e por muito tempo do ano, em longos períodos do ano, você conseguirá perceber essa camada extensa de gelo no cume do Monte Hermon. Israel tem todos os climas da terra representados no seu território, e ao norte é onde você vai encontrar mais frio, especialmente a região do Hermon. Durante muito tempo do ano você encontra gelo, mas o que acontece nos dias mais quentes? Todo israelita sabe que nos dias mais quentes o orvalho do Monte Hermon começa a descer por todas as planícies que encontra, abastecer todas as fontes, as nascentes. Os rios de Israel são nutridos, são abastecidos com aquele orvalho, e o salmista está dizendo que a união do povo de Deus, ela é preciosa como o óleo da unção sacerdotal, mas ela também é revigorante como uma terra seca que recebe a chegada do orvalho. Eu trouxe aqui uma imagem do mapa de Israel para você ter uma ideia do que ele está dizendo, porque o Monte Hermon não está perto do Monte Sião. Na verdade, Monte Sião é uma referência, uma palavra que o Antigo Testamento usa para se referir a Jerusalém, que é o principal lugar, é o endereço de Deus no Antigo Testamento. Jerusalém é a cidade do templo, a cidade das festas, onde todos deveriam vir e se encontrar com Deus. Mas apesar de Jerusalém ser tão importante para o coração do povo hebreu, Davi está dizendo que o Monte Hermon é de onde vem o vigor da terra. Ao norte está o Monte Hermon, lá em cima, para cima do mar da Galileia, o grande lago, que nós temos várias histórias de Jesus que aconteceram na região norte, na Galileia, e o Monte Sião aqui ao sul, perto do Mar Morto. E o que o salmista está dizendo, que assim como o Monte Hermon com seu orvalho abastece todo o território de Israel, fazendo com que as regiões mais quentes respirem o frescor da novidade do orvalho, assim também a união do povo de Deus revigora o povo. Isso é tão especial porque ele conclui o salmo dizendo: ali em Jerusalém, ali na união do povo, ali onde Deus decidiu se encontrar com o seu povo, o Senhor pronuncia a sua bênção, e ali o povo recebe vida, Ele dá a vida para sempre. Mais do que dizer que eles deveriam ir para Jerusalém, o que o salmista está dizendo é que Deus quer que o seu povo viva em união, e quando o seu povo vive em união, faz a manutenção dessa união, celebra essa união, o que ele experimenta é vida, é bênção, é uma vida que vale a pena, é uma vida verdadeira. E você se parar para pensar, seja você alguém que está há muito tempo no meio do povo de Deus, ou alguém que acabou de chegar, você vai perceber que o jeito com que Deus refrigera a nossa alma, revigora os membros do nosso corpo, nos dá força para continuar, é por meio de pessoas. Quantas vezes, mas quantas vezes, são inúmeras, que no meio de dias tristes que eu vivi, dias onde os ventos da depressão me encurralavam, onde me faltava o brilho nos olhos, eu encontrei esse brilho no olhar de um irmão. Essa semana mesmo, tive alguns problemas de saúde, fiquei de cama na quinta-feira, com dor em tudo quanto é parte do corpo, e vi vigor de Deus por meio da minha esposa sendo paciente comigo, dizendo: vamos lá, vai dar tudo certo. Quando compartilhei com a nossa equipe, eles oraram por mim e disseram: vamos orar pelo Washington, porque se ele não conseguir pregar domingo, a gente tem um problema. Mas eles oraram por mim, de lá para cá, a cada esquina que eu passava por alguém dizia: e Washington, tudo bem? Estou orando por você.
Hoje de manhã, minha mãe lá no interior de Minas orando por mim, saí de casa, a minha esposa dizendo, estamos orando por você. As relações que Deus nos dá, nos revigora. Talvez aqui na Rede, o dia que mais me marcou a respeito disso, eu ainda era um seminarista, uma semana puxada, cansado, desanimado. Eu e minha esposa viemos de Atibaia para cá, como sempre fazíamos aos finais de semana. Eu triste, cansado, até que eu encontrei com o Samir, um amigo do nosso pequeno grupo. E o Samir olhou para dentro dos meus olhos e falou, está tudo bem, Washington? Eu disse, está tudo bem, Samir. E ele me deu um abraço e falou, que bom que você está aqui. E como o orvalho do Monte Hermon, a terra seca do meu coração encontrou vigor. Porque Deus usa as pessoas para cuidar de pessoas. Talvez seja esse o seu problema. Você está andando há muito tempo sozinho. E esse orvalho revigorante que desce do céu para nós, para você, não chegou ainda, porque você talvez não saiu de onde está para se encontrar com o povo de Deus. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube e decidiu ficar aí por algum motivo, vem aqui semana que vem. Porque aqui se encontra o povo de Deus, e quando o povo de Deus se encontra, Deus ordena a sua bênção. Por isso eu tenho algumas outras considerações sobre isso. A primeira delas é que nós somos interdependentes, gente. Não tem ninguém que precisa menos uns dos outros aqui. Você precisa de mim, eu preciso de você, nós precisamos uns dos outros. Não ande sozinho. A comunhão é um guarda-reio para a solidão. Pertencer a uma instituição não é viver em comunhão. Tem muita gente enganada aqui na Rede, tá? Porque quando nós criamos os ambientes do culto, do voluntariado, dos pequenos grupos, as oportunidades de serviço, esses são ambientes institucionais, planejados, com a intenção de que você encontre alguém, para que você faça amigos, para que você sirva, para que você ouça a voz de Deus, para que você estenda as suas mãos. E esses ambientes são criados para que você experimente os relacionamentos significativos que Deus quer te dar. Mas tem muitas pessoas que têm uma relação com a instituição. Elas são membros, são voluntários, participam de pequeno grupo, mas é só mais uma tarefa na semana. Não existe vida, não existe uma postura. Então, por favor, não se engane. A comunhão e a vida em comunhão é uma postura, não é um lugar. Se você for perceber a repreensão que Jesus faz para os judeus que ele encontrou no templo, nos dias que estavam em Jerusalém, Jesus olhou na cara dos cambistas que estavam na porta do templo e disse assim: a casa do meu pai seria chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo ela um covil de ladrões. Porque aquele povo achou uma oportunidade econômica de explorar os seus irmãos, que vinham de muito longe com pouco dinheiro para celebrar a Deus em Jerusalém. Quando chegavam lá, já que não dava para trazer um bezerro com 2 quilômetros nas costas, eles traziam o seu dinheiro e compravam ali na porta do templo um animal para poder oferecer o sacrifício e adoração a Deus. Mas ao invés de encontrar um caminho aberto, a fraternidade e a boa disposição de outros irmãos, eles encontravam exploradores que faziam mau uso dos ambientes sagrados. Não faça mau uso dos ambientes sagrados. Não tenha em relação à Rede ou à Igreja de Jesus uma relação institucional. A igreja não é um checklist, as pessoas não são tarefas. Pessoas são pessoas, e os ambientes que nós estamos com tanto esforço tentando produzir e fazer a manutenção é para que você viva em comunhão. E isso depende da sua postura.
E é por isso que nós temos muita convicção aqui na Rede que visão mais visão vai ser sempre igual a divisão. Então por que fazer 4 passos? Não é para você virar crente. Tem muitas pessoas que são cristãs e olham para o nosso processo de membresia e falam assim: mas eu preciso fazer tudo de novo, eu já passei por essa fase. Deixa eu dizer uma coisa, os processos que nós criamos aqui na Rede não é para você deixar você ser quem você ainda não é. Não é para você aprender o que você ainda não aprendeu. É para você entender o que nos move como igreja. É para você entender para onde a gente está indo. É para você entender qual vocabulário a gente usa. É para você encontrar ferramentas para servir mais e melhor as pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. Não é mera burocracia, são oportunidades de se envolver profundamente na comunhão. Mas aquelas pessoas que desprezam a importância de ser parte do corpo de Cristo têm uma outra visão de comunidade. E essas pessoas são perigosíssimas. Porque ao invés de ajuntar, espalham. Ao invés de servir, querem ser servidas. Ao invés de se dedicar, consomem. E não desfrutam da vontade de Deus, muito menos da bênção que Ele dá da vida para sempre. O que eu aprendo com a ilustração do Monte Hermon é que relacionamentos significativos são revigorantes. E como eu desejo que você experimente isso aqui. Como eu desejo que você saiba o que é encontrar gente que ama Jesus. Como é lindo escutar, saber de histórias que essas imagens se apresentam. Esses são os nossos pequenos grupos. A Rede se reúne no domingo, mas na verdade a Rede não para de se reunir porque esse povo está dentro das casas, nos cafés, indo para Cardeal, voltando de lá, fazendo um monte de coisa juntos, vivendo em comunhão. E cada uma dessas imagens, cada uma dessas histórias, cada um desses sorrisos, do brilho desses olhos, são esse vigor espiritual que Deus está derramando sobre um povo que vive unido. É por isso que cristão que não pertence a uma igreja, crente que não está no meio de outros irmãos, é uma contradição de termos. Não existe isso. Um crente desigrejado, uma pessoa que é crente mas não pertence a uma igreja, é uma contradição de termos. Não funciona assim. Deus quer que o seu povo vive em união. E essas imagens são bonitas, as histórias por trás delas também, mas o preço para isso é caro, viu? Porque se você já participou de um pequeno grupo aqui, você sabe que quando você chegou lá na primeira noite, primeiro encontro de pequeno grupo, tinha um monte de gente estranha lá, esquisita. E eu sou pastor de pequenos grupos e eu sei de várias histórias aqui, tá bom? Tô te vendo, tá? E o que é curioso é porque para mim e para a Laís, como casal, nem sempre também é fácil ir para pequeno grupo, tá? Quantas vezes, quinta-feira de manhã, chegou, eu olhei para ela, ela olhou para mim, e a gente pensou assim: hoje tem pequeno grupo. E os que já participaram dos meus sabem que é verdade. Mas nenhuma dessas vezes onde a gente foi lá acreditando na igreja, nós deixamos de voltar de lá revigorados. Porque todas as vezes quando o povo de Deus se reúne, nós estamos anunciando o que vai acontecer eternamente. Porque todas as vezes, quando você decide perdoar quem te ofendeu, quando você decide servir uma pessoa que não é você, quando você decide acreditar na igreja, você está concordando com o próprio Deus e abrindo a sua vida, o seu coração para a bênção que Ele dá, de alto a baixo, que dá o vigor, que dá a vida para sempre. É por isso que aqui na Rede, hoje inclusive, é o nosso último dia para as inscrições dos pequenos grupos do segundo semestre. Nossos pequenos grupos aqui na Rede são por tempo limitado, e isso é muito importante para nós, principalmente porque é o seguinte: se você chega num pequeno grupo e não gosta dele, sei lá, o povo lá é meio chato, e você não foi com a cara das pessoas, ele é por tempo limitado, aguenta que vai acabar. Não aguenta, vai acabar.
E mais, né? E se é muito legal, aproveita, porque vai acabar também. E dessa maneira a gente ajuda você a conhecer o povo de Deus, a viver experiências diferentes, a amar mais e mais pessoas que Deus quer que você ame. Quando você olhar para trás, ao longo dos anos, você vai ter tido a experiência profunda de conhecer um monte de gente que também ama Jesus, e um após o outro, um junto do outro, vai sendo instrumento de Deus para formar o caráter de Cristo dentro do seu coração. Isso é tão sério, porque por muito tempo a igreja considerou que em reuniões como essa nós tínhamos os membros da igreja local, e nós tínhamos os visitantes. Eram esses dois tipos de pessoas que frequentavam uma reunião como essa: membros, os que pertencem à igreja, e visitantes, os que vêm visitar porque estão passando pela cidade, ou porque querem conhecer uma igreja, ou talvez até pessoas que não são cristãs, mas estão dando ouvidos a Deus e conhecendo melhor a fé daquela igreja. Mas há muito tempo já, as igrejas não podem mais classificar as pessoas que frequentam os seus encontros dominicais só nessas duas categorias. Passou-se a existir uma terceira categoria de pessoas, que são os frequentadores. Os frequentadores, eles não são membros da igreja. Eles não estão envolvidos, eles não contribuem com a sua vida, com seus dons, com o seu dinheiro. Não. Eles também não são visitantes, não estão interessados em conhecer melhor a comunidade para fazer parte dela. Eles só estão frequentando mesmo. Eles são basicamente pessoas sem a disposição de se envolver, de se fazer conhecido, de se engajar no que essa igreja faz. Se você se vê como um frequentador aqui da rede, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é muito bem-vindo aqui, tá? Tome o tempo que você precisar para se envolver mais. Eu sei que você deve ter alguns bons motivos para não se engajar, etc. Eu entendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não se engane, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. À margem da comunhão, você não experimentará da bênção de Deus. Vivendo como um mero frequentador que entra e sai dessas portas sem conhecer e sem ser conhecido, sem se aprofundar, você não pode experimentar a vontade de Deus plena na sua vida. Deus tem um povo, e a vontade dele para cada um de nós é que nós estejamos imersos dentro desse povo. Tome o tempo que você precisar para se envolver mais, mas não se engane, esse é o único jeito de viver um relacionamento crescente com Jesus, é viver um relacionamento crescente com o povo de Jesus. E eu sei que você talvez tenha, todos nós temos motivos para não viver em comunidade, mas eu gosto do que o Bonhoeffer diz. Ele diz o seguinte: aquele que ama mais o seu sonho de comunidade do que a própria comunidade em si, essa pessoa se torna um destruidor da comunidade, mesmo que as suas intenções sejam as melhores. O que esse pastor alemão, Bonhoeffer, está dizendo é que talvez tem pessoas que, por idealizarem tanto uma vida em comunidade, eles acabam destruindo a comunidade real. Pessoas, por quererem tanto uma vida perfeita no pequeno grupo, quando chegam lá e vê que o pessoal atrasou para começar, que o líder não é tão legal assim, que a comida não estava tão gostosa, eles dizem: isso não pode ser bom, porque afinal de contas não é do meu jeito. Mas deixa eu dizer uma coisa: se você ama mais a sua ideia de comunhão do que a comunhão em si, você vai destruir a comunhão verdadeira. Por fim, eu quero te dizer que a comunhão de Jesus, a comunhão do povo de Deus, a comunhão é um guarda-reio para a solidão. É o jeito com que Deus quer que eu e você vivamos. E por fim, eu quero te fazer essa pergunta: você realmente acredita na igreja? Porque acreditar em Jesus e não acreditar na igreja também é uma contradição de termos. É igual você dizer assim: Washington, eu gosto de você, mas eu não gosto da Laís. Ai, que menina chata. Se você gosta de mim e não gosta da minha esposa, eu não gosto de você, tá bom? Porque gostar de Jesus e não gostar da igreja é não gostar da noiva dele, por quem ele deu a própria vida.
Então não me venha com essa história de que você não gosta da igreja e não precisa dela para conhecer a Jesus, porque isso é uma mentira, é impossível. Por isso a pergunta que eu tenho para nós hoje é: você acredita na igreja mesmo? Você acredita que Deus está aqui? Você acredita que nós vemos a Deus na face de Cristo por meio dos nossos irmãos? Você acredita no Salmo 133 que diz: a vida em comunidade é boa e agradável, ali o Senhor ordena a sua vida? Porque se sim, mergulhe profundamente na vida em comunidade. Sirva, participe de um pequeno grupo, contribua financeiramente, gaste a sua vida em favor dos seus irmãos, porque o nosso Senhor disse que não existe amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos amando a Deus e aprendendo com Ele a amar uns aos outros. Eu acredito na igreja. Eu acredito no que Deus está fazendo na igreja. E eu tenho certeza que Deus está nos chamando para também acreditar profundamente nesse povo, que com todos os seus pecados, todas as suas imperfeições, todas as suas necessidades de ajuste, ainda é o povo de Deus, ainda tem a presença do próprio Deus entre nós. Eu acredito na igreja. E eu quero te desafiar e te encorajar também a acreditar nela. Como seria a sua vida se você realmente acreditasse na igreja? Como você poderia ser capaz de perdoar as pessoas que te ofendem se você acreditasse na igreja? Como se você seria mais misericordioso com seus irmãos se você acreditasse na igreja? Como você seria mais paciente, mais bondoso, mais disposto, mais perseverante se você acreditasse no que Deus está fazendo com a igreja? Como você seria mais generoso se você acreditasse no que Deus está fazendo na igreja? Deixa eu dizer uma coisa, acredite. Nós somos o povo de Deus. Deus está aqui. Deus está aqui. Mas qual é o preço para a gente viver isso? Quanto custa, Washington, para mim viver a minha vida e experimentar essa comunhão plena, tão revigorante, boa, como você disse? Deixa eu dizer uma coisa, para você não custa nada, porque Jesus pagou o preço, para que inimigos pudessem se chamar de amigos, para que inimigos pudessem se chamar irmãos, para que eu e você pudéssemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar: Pai Nosso. Qual é o preço da comunhão? É o próprio Deus entregue numa cruz do Calvário. E é por isso que nessa noite nós vamos terminar o nosso encontro fazendo memória do preço que foi pago. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, pão e vinho, vinho e pão, os elementos que o nosso Senhor nos confiou, para que nós pudéssemos nunca nos esquecer que nada que eu faça contra você ou você faça contra mim é mais caro, mais precioso do que aquilo que Jesus fez por nós. Por isso hoje eu queria que você fechasse seus olhos. Daqui a pouco nós vamos distribuir os elementos, nós vamos cantar uma música, mas antes eu queria te convidar a se autoexaminar e pensar consigo mesmo: eu acredito na igreja? Eu vivo em comunhão com os meus irmãos? Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você avaliasse o seu nível de disposição de viver em comunidade. E nós vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós não poderíamos conquistar o direito de sermos chamados seus filhos. Nós não poderíamos preservar e cuidar da relação que temos uns com os outros. Não podemos garantir que não vamos nos machucar, que não vamos errar, falhar uns com os outros, mas Senhor, obrigado. Porque assim como o óleo cobria da cabeça até a bainha das vestes o sacerdote, a sua bênção nos cobre de alto a baixo, nos fazendo um só povo, nos consagrando por uma vida em comunhão, e é isso que nós queremos te agradecer hoje.
pela verdade que somos o seu povo, que fomos comprados por um alto preço para que vivamos em comunhão. Obrigado por isso. Nós queremos celebrar isso essa noite. Nós oramos para que o Senhor nos ajude a viver plenamente em comunhão com os outros. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.